E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês, né, a respeito de imagens. Vou falar desse assunto, vou gravar um vídeo com muito detalhe sobre essa questão de imagem. Vou mostrar biblicamente, né, a aprovação das imagens dentro da Bíblia. Não vou nem usar a questão, né, do concílio, né, da Igreja Católica, que aprovou as imagens. Não vou nem usar documentos, né, da igreja. Eu vou mostrar nesse vídeo só fundamentos bíblicos, né, vários versículos bíblicos com a aprovação de Deus, né, com relação às imagens que ele mesmo, né, mandou fazer e que ele aceita, as imagens que ele aceita e as imagens que ele não aceita, né? Porque tem dois tipos de imagens dentro da Bíblia. Né? Qualquer pessoa que for ler a Sagrada Escritura vai compreender que Deus proíbe fazer imagem em determinado texto, né? Em determinada passagem, e que em outra passagem Deus manda fazer imagem e que Deus aceita aquelas imagens. Numa passagem, né? Várias passagens, muitas passagens, Deus não aceita as imagens, né? O autor sagrado diz que Deus não aceita aquelas imagens, e em outras passagens, Deus, né, aceita aquelas imagens. Afinal de contas, que imagens são essas? Vamos tratar disso, né, nesse vídeo. Então, se você tem interesse por um conteúdo, né, bastante rico em detalhes, né, biblicamente, sobre este assunto, permaneça nesse vídeo, né, até o final. Se você é inscrito do canal, né, e já conhece, né, essas passagens, né, eu peço, né, a paciência, né, de vocês por estar conversando mais, né, sobre este assunto, porque esse vídeo está visando, né, aquela pessoa que ainda quer conversar mais sobre esse assunto, visando aquela pessoa que está buscando mais entender essa questão, né? Porque há dois tipos de imagens na Bíblia, né? Uma que Deus aprova e uma que Deus desaprova. Então é desse assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Se você conhece, né, alguém que está querendo saber sobre isso, né, sobre esse material, né, sobre esse estudo sobre imagem, compartilha esse vídeo aí, depois que você assistir esse vídeo, né, compartilha esse vídeo com essa pessoa para esclarecer, né, de vez a questão da imagem, né, fundamentada na Bíblia, né. Que imagens são essas que Deus, né, aprova? Vamos lá. Eu vou começar pelo versículo, né, que mais os protestantes usam para atacar a fé católica. No versículo que eles mais usam, nesse próprio versículo, né, já está dizendo claramente que imagens são essas que Deus proibiu, né? Nesse versículo que eles atacam mais, que é Êxodo 20, né? Êxodo 20 é muito usado pelos protestantes para atacar, né, a fé católica, para distorcer, porque no próprio versículo que a gente vai ler agora já está dizendo que imagens são essas, e essas imagens, né, a igreja nunca fez. Vamos lá. Êxodo 20, né? Vamos ler o versículo 3, o 4, né? E o 5 também pode ler. Aqui diz assim, né? Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Aí no comecinho do versículo 5, né, diz assim: não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Veja que aqui se trata, né, de deuses, de ídolos, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então essa é a proibição de Deus, não ter outros deuses diante dele, né? Não farás imagem esculpida de nada. Então, Jesus Cristo, né, a imagem de Jesus Cristo não é uma imagem de um Deus, né? A imagem de Jesus Cristo não é a imagem de um ídolo. A imagem de Maria, de Nossa Senhora, né, não é imagem de um ídolo. A imagem dos santos não são imagens de ídolos. Por quê? No mundo, né, não existe essa conotação, né, não existe esse nome dado a Jesus Cristo, nem a sua mãe e nem aos santos.
Não existe esse nome de ídolos, né? Então, a proibição aqui é de fazer imagem de ídolos, de deuses, né? Deuses quer dizer, né, ídolos. Então, quer dizer que a proibição aqui é de não fazer imagem de ídolos. Isso a igreja nunca fez, porque a imagem dos santos, eles nunca foram, né, ídolos, a não ser na boca do protestante, né, do inimigo, daqueles inimigos da igreja que atacam a igreja. Então, eles nunca foram ídolos, né? Ídolo é um jogador de futebol, né? É um cantor famoso, é um político. Então, se você fizer uma imagem de um ídolo, né? Por exemplo, de um cantor famoso, de um rei aí do mundo, né? De um jogador de futebol, né? E incensar, né? E se prostrar diante dessa imagem, aí sim você está cometendo idolatria. Porque aí sim é um ídolo, né? Mas os santos não. Os santos estão no outro lado da história, né? Os santos não tem esse nome de ídolo, né? A não ser pelos protestantes. Então, o primeiro versículo já desmente, né, a tese, né, protestante, que a Igreja Católica não faz imagem de ídolos. E a proibição aqui, em Êxodo 20, é para fazer a proibição de fazer imagem de ídolos. E veja que o texto diz que também não faça imagem, né, de nada que se assemelhe, né, em cima nos céus, embaixo na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, não fazer nada, nenhum tipo de imagem de esculpido. Né, a proibição aqui. Vamos para Êxodo 25, 3 folhas para frente. Então veja que aqui tem uma proibição de não criar imagem, né, de nada que se assemelhe ao que está no céu, ao que está na terra ou nas águas debaixo da terra. Que a Igreja Católica aqui não faz imagem de ídolo, né? E a proibição aqui é de fazer imagem de ídolo. Então ficou bem claro que essa proibição, né, esse texto que o protestante usa contra a Igreja Católica não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, porque a Igreja Católica não faz imagem de ídolo, né? E sim de imagem de Cristo. Cristo não é ídolo. Imagem de Maria. Maria não é ídola. E dos santos também, que não são ídolos. Em Êxodo 25, né? Você vai 3 folhas para frente. Você vai chegar em Êxodo 25. Do versículo 17 ao 22, Deus manda fazer, né, aquela arca da aliança. Eu não vou ler o texto todo para não ficar muito grande, mas leia aí Êxodo 25, do versículo 17 ao 22. Eu vou ler só o versículo 22 para você entender que no versículo 18, por exemplo, né, Deus disse assim: farás 2 querubins de ouro batido, os farás. Ou seja, lá Deus disse que não era para fazer imagem de nada que se assemelhasse ao que está no céu. Uns anjos, né? Aqui mandou fazer imagem de 2 querubins. 2 querubins é o que? É anjos, né? Então, aqui Deus se contradiz, já mandou fazer imagem de anjo? Como assim? Entendeu? Porque aqui é imagem de anjo e não de ídolo. Lá a proibição é para fazer imagem de deuses, né? De ídolo. E aqui ele já manda fazer imagem de anjo. E lá ele diz: não fará imagem de nada que se assemelhe ao que está no céu. Então, aquela proibição lá é a proibição, né, de criar ídolo e deuses. Aqui ele já manda fazer imagem de anjo, 2 anjos. E no versículo 22, né, de Êxodo 25, diz assim. Depois você lê esse contexto todo, do versículo 17 ao 22. Aqui diz assim, né? Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Ou seja, Deus, né, Todo-Poderoso, está dizendo, mandou Moisés fazer 2 imagens de querubins, colocar em cima da arca da aliança, né, em cima da tampa do propiciatório, e ele está dizendo que ali, no meio dos 2 querubins, eu falarei contigo. É de lá que eu vou falar com os israelitas. Ué, mas se Deus era proibiu fazer imagem, agora ele mandou fazer 2 imagens para eles, para ele, né? Então Deus mandou fazer 2 imagens para ele ficar no meio ali, para ser o trono de Deus. Então veja que o protestante, né, cai por terra quando ele não entende a Sagrada Escritura. Aqui Deus mandou fazer 2 imagens e é o trono de Deus. E Deus vai ficar no meio daquelas 2 imagens. Então um Deus que proíbe imagem vai mandar fazer 2 imagens para ele ficar no meio das 2 imagens lá e falar com os israelitas.
Veja, Deus não ficava dentro da Arca da Aliança, ficava em cima da Arca da Aliança, no meio desses dois querubins. E o resto da Bíblia ele vai comprovar isso. Vamos agora para a outra passagem que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 3. Aqui diz assim: a lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado, e Samuel estava deitado no santuário de Yahvé, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Yahvé chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Veja, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Quer dizer que o jovem Samuel estava dormindo, né, no santuário, onde estava a arca de Deus. E Deus, de cima da arca, e Deus chamou Samuel. Deus chamou Samuel no lugar onde estava a arca, mostrando, né, a atividade de Deus no meio dos querubins. Veja, então lá em Êxodo, Deus falou que era do meio dos querubins que ele ia falar com os israelitas. E aqui está comprovando, né, em 1 Samuel 3, está mostrando que aonde estava a arca, no lugar onde se encontrava a arca, né, Deus chamou Samuel. Quer dizer que a arca é o símbolo, né? A arca ali representa, né, o lugar onde Deus está, onde Deus habita. Entendeu? Então, quer dizer, como é que esse Deus ele proibiu fazer imagem? Se ele está atuando no meio de duas imagens. A imagem que ele proibiu é duas imagens, dois tipos de imagem. A imagem de Deus e de ídolo. A imagem que ele mandou fazer para ele, né, ficar ali no meio, para ser o trono dele. Né? E no mesmo livro de Samuel, né, capítulo 4, no versículo 4, é bem fácil de decorar. 1 Samuel 3, versículo 3. 1 Samuel, né, 4, versículo 4. No versículo 4 também vai falar, vai comprovar essa presença de Deus, né, em cima, entre os querubins. 1 Samuel 4, versículo 4, diz assim: o povo mandou homem a Siló, e de lá trouxeram a arca da aliança de Yahvé, dos exércitos, entronizado entre os querubins. Então veja, 1 Samuel 4, versículo 4, vai dizer que Deus está entronizado entre os querubins. Mais um versículo provando que Deus está entronizado, né, entre os querubins. Então, veja, né, que Deus parece gostar de imagem. A imagem que ele proibiu, né, foi imagem de ídolo. De deuses para colocar no lugar dele. E continuando, né, já mostrei para vocês essas passagens. Se a gente for para o capítulo, ó, aqui, ó. Agora, uma coisa muito interessante, ó. Depois você confira na sua Bíblia aí, ó. 1 Samuel, você pode ler o capítulo 3, o capítulo 4, e o capítulo 5 e o capítulo 6, em sequência, né? 3, 4, 5 e 6. Todos esses capítulos vai, né, atestar essas imagens que Deus, né, que Deus aprova. No capítulo 5 tem uma curiosidade, tem um fato muito interessante, que eu também não vou ler todo aqui, mas você pode ler o capítulo 5, né, de 1 Samuel, que é a questão, quando os filisteus, né, conquistaram a Arca da Aliança, né, eles capturaram a Arca da Aliança, e eles introduziram, né, a Arca da Aliança no templo pagão, onde tinha, né, uma imagem de um ídolo. Nesse texto, mostra o que eu quero lhe dizer nesse vídeo, né? Esses dois tipos de imagem que Deus, né, a imagem que Deus mandou fazer, que ele quer, que ele está entronizado entre essas duas imagens, e a imagem de ídolo que ele não quer. Então, 1 Samuel capítulo 5, eles vão introduzir essa Arca da Aliança no templo de Dagon, desse ídolo Dagon. Era um ídolo, né, dos filisteus. O que acontece, né? Ó? Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon. E depositaram ao lado de Dagon. Colocaram a Arca de Deus, né,
ao lado desse ídolo Dagon. No outro dia de manhã, encontraram, né, esse Dagon caído por terra. Isso se repetiu por 3 vezes. Se repetiu por 3 vezes. Né? Até os filisteus entenderem que a Arca da Aliança estava, né, prejudicando eles. Então veja que interessante, né? Eu costumo dizer, essa briga, né, entre Deus ali e o ídolo. Né? Então quer dizer que na Arca da Aliança tinha os 2 querubins, onde Deus habitava, onde Deus, né, entronizava-se ali no meio daqueles 2 querubins. Então os filisteus colocaram essa Arca da Aliança junto com esse ídolo Dagon. O que aconteceu? De manhã, esse Dagon, né, esse ídolo, essa estátua de Dagon, amanhece caída. Repete-se isso por 3 vezes. O que é que isso quer dizer para mim, para você? Né? Por que é que isso está escrito? Né? Quer dizer que o lugar onde habita Deus, né, no meio daquelas 2 imagens ali, de querubins que ele mandou fazer, ele não quer ficar junto de um ídolo. Ele não quer dividir espaço, né, com um ídolo. Então aquele ídolo amanhecia, né, caído ali por terra. Até no 3º dia amanheceu... No 3º dia ele amanheceu quebrado, né? A cabeça de Dagon e as mãos, e as 2 mãos, né, cortadas. Jazia a entrada, somente Dagon permanecia no seu lugar. Quer dizer que a cabeça e as mãos daquela estátua de Dagon foi cortada. Então houve essa disputa ali, né, entre a Arca da Aliança, né, que tinha as imagens dos anjos querubins, que era o trono de Deus, e essa imagem do ídolo. Então, e a imagem do ídolo, né, perdeu. Agora tem outro fato curioso também sobre imagem, no capítulo 6. Então, por isso que eu digo, leia 1 Samuel, né, capítulo 3, 4, 5 e 6. Toda essa leitura vai falar de imagem. Agora, no capítulo 6 de 1 Samuel, tem uma curiosidade também muito interessante sobre imagem. Muito interessante sobre imagem. Quando os filisteus, né, viram que a Arca do Senhor prejudicou eles, quiseram devolver a Arca da Aliança. Procuraram devolver a Arca da Aliança. E aí procuraram, né, os sacerdotes, né, e os sábios, né, os adivinhos, né, da época, para perguntar como poderia devolver a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança afligiu aos filisteus, né, grande temor. Né? Houve muitos príncipes, né, a cidade inteira começaram a ter tumores, né, e foram afligidos de uma grande praga. Então, quando eles foram devolver, né, a Arca da Aliança, eles chamaram o sacerdote e perguntaram, né, como é que ele poderia devolver a Arca da Aliança do Senhor. E o sacerdote diz, olha, devolve, né, a Arca da Aliança do Senhor, mas não a devolve, né, vazia. Não a envie, né, vazia. Essa história você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 6. Ele não a devolva ela vazia. E curioso, olha o que o sacerdote, né, mandou fazer. Eles fazem imagens dos tumores e imagem dos ratos que devastaram a terra e dai glória ao Deus de Israel. Eu achei muito interessante, porque o sacerdote mandou fazer, né, imagens de ouro de tumores. Já pensou em imagem de tumores? Imagem de ratos, né? Imagem de ratos. Mandou fazer esse monte de imagem dessas coisas, né? Para nós hoje parece uma coisa tão bizarra, né? Mandou fazer essas imagens, colocar ela num cofre, colocar do lado da Arca da Aliança e devolver aos israelitas. Veja que interessante. E aí eles fazem essas imagens, colocam num cofre, do lado, né, da Arca da Aliança. Confira essa história aí, né, em 1 Samuel 6. Vão colocar ela do lado da Arca da Aliança, colocar ela num carro novo, né, guiado por 2 vacas, um carro novo, né, uma carruagem nova ali, né, guiado por 2 vacas, com a Arca da Aliança em cima e o cofre com essas imagens de ratos e de tumores. E o Senhor vai aceitar isso aí como sacrifício, como holocausto. Então eles vão levar essa Arca da Aliança de volta, né? As vacas vão seguir o caminho, eles vão pegar essa vaca, vão fazer, né, um holocausto, um sacrifício, e colocar, né, esses objetos de ouro, né, e diante que tinha depositado, né, tudo sobre a grande pedra. E vão colocar esses objetos de ouro e vão oferecer tudo isso em sacrifício. Então Deus
aceitou aquele sacrifício. Não, aqui não há nenhuma passagem que diz que Deus foi contra aquilo. Eles fizeram imagem de ratos e de tumores, juntamente com as vacas ali, e ofereceram, né, isso tudo em cima de uma grande pedra ou uma grande planície, né? Então você imagina aí uma grande planície. Fizeram ali esse sacrifício de holocausto, né? E sacrifício a Yahvé. E colocaram tudo ali. Eu achei interessante que o autor sagrado aqui, né, diz que aquilo ali resolveu, né, a parada, né? Quer dizer que Deus aceitou aquele sacrifício. Então, a Arca da Aliança, né, que no capítulo 5 não aceitou ficar do lado de Dagon, do ídolo Dagon, destruiu esse ídolo, né, por 3 vezes. Agora fez esse translado, né? Agora caminhou aqui do lado de um cofre com imagens de ratos e de tumores. Por quê? Porque essas imagens, ela não tinha conotação, né, de ídolo. Veja, ela não era chamada de ídolo, e ela estava ali para ser oferecida, né, como um sacrifício. Como o sacerdote disse, fazei, né, não devolvei a arca vazia, né, mas fazer esse sacrifício. Eu achei interessante Deus ter aceitado, né, fazer essa caminhada na Arca da Aliança ali, do lado um cofre com imagem de ratos e imagem de tumores. Esse fato me deixou curioso, né? Não é curioso Deus aceitar uma coisa dessa? Quer dizer que do lado da Arca da Aliança, ele aceitou fazer essa caminhada com essas imagens, sendo que ele não aceitou ficar do lado de Dagon, no capítulo 5. Então é por isso que é muito bom estudar a Sagrada Escritura. Agora vamos para... tem a outra passagem, né, que o Senhor fala sobre imagem, que ele mandou fazer imagem no livro de Número, né? No livro de Número ele mandou fazer a imagem da serpente. Você vai encontrar essa história, né, no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Você vai encontrar a imagem da serpente de bronze. A imagem, né, da serpente de bronze. Essa serpente de bronze, né, prefigurava Jesus Cristo, né? Lá em João 3, Jesus vai falar que assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem também será erguido. Essa serpente de bronze, né, feita, né, por Moisés, todo o povo que era mordido por uma serpente, que olhasse para essa serpente de bronze, permanecia vivo. E essa serpente de bronze, né, recebia incenso, recebia ali um culto, né? Não era um simples olhar. Já pensou você olhar para um objeto que ia te devolver a vida? E era um objeto ali, era uma serpente de bronze que o Senhor mandou fazer, né? Capítulo 21 de Números, do versículo 4 em diante, você vai encontrar essa história. Depois, né, lá no livro de Reis, né, essa história, essa serpente de bronze vai ser destruída. Mas é muito provável que a serpente que foi destruída lá não seja, né, a serpente original que Moisés fez. Ela desapareceu, né? Não é certeza daquela serpente ser a serpente original que Moisés fez, porque havia muitas outras serpentes de bronze que foram construídas para ser utilizada também como essa de Moisés. Porque aquela serpente, ela tinha um prazo de validade, né? Foi uma coisa que ela tem um prazo de validade. Como o maná, né? Como o maná no deserto, quando os israelitas entraram na Terra Prometida, o maná cessou, ele parou, porque não tinha mais, ele já tinha cumprido, né, o seu papel. Então a serpente de bronze também, ela teve, né, esse tempo, ela cumpriu o seu papel. Então, a serpente de bronze era para isso. E existia também, na época que eles estavam passando por esse deserto, por esses 40 anos de caminhada, eles passaram nesse local, né, onde havia uma mina de cobre, que eles encontraram muitas serpentinhas de bronze, né, muitas imagens de serpente de bronze, de pequenas serpentes, que já era utilizada como a de Moisés. Então tinha muita serpente de bronze que era utilizada também como a de Moisés para espantar, né, para se proteger das serpentes, né, venenosas. Então não se sabe com certeza se a serpente destruída lá em Reis era a serpente verdadeira que Moisés fez, ou se era uma imitação, ou se era uma que se fazia passar por ela, que o povo ainda queimava incenso, sendo que
já tinha passado, né, o seu prazo de validade. Ela tinha cumprido ali, né, o seu papel. Porque muitas das histórias do Antigo Testamento têm o seu tempo de validade. Tinha o seu tempo de validade. Basta você ler lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 23. Colossenses 2, do capítulo, né, do versículo 16 ao versículo 23. Você vai ver lá o que eu estou dizendo, que muitas coisas antigas teve no seu tempo marcado, era apenas sombra, né? Teve o seu tempo determinado, que se venceu, né? Se venceu no tempo, entende? Então, agora, se a gente for lá para o livro de sabedoria, no capítulo 13, né? A partir do versículo 11, vai falar sobre imagens, uma imagem proibida, né, pela Bíblia. Mas veja a origem da imagem. Uma pessoa, né, um carpinteiro, utilizou uma madeira, um lenho, né, tortuoso, né, para preparar ali o seu alimento. Fez um fogo, né, e preparou o seu alimento. Com a sobra daquela madeira, foi preparando ali no seu momento de lazer, foi criando ali uma figura de humana, né, ou de algum animal, foi criando ali com aquela madeira torta, né? Aquela madeira cheia de defeito. E a pessoa foi criando ali uma imagem no seu momento de lazer. Quando termina aquilo, ele pendura, né, na parede e diz que aquilo ali é Deus. Chama aquilo ali de seu Deus. Né? O fato de pendurar numa parede, né? O fato de criar uma imagem e pendurar na parede, muitas pessoas aí dizem, não, parece com a igreja católica, parece com as imagens católicas, que é pendurada na parede. Veja a origem dessa imagem de sabedoria, né? 13, né? A partir do versículo 11. A origem, né, foi a criação do próprio homem. Né? Ele pegou uma madeira torta lá e criou uma imagem e diz que aquilo ali era Deus. Isso, né, a igreja nunca fez. Então a igreja nunca foi lá e pegou uma madeira, né, ou pegou um gesso, uma argila, e criou uma imagem e disse, aqui é Deus, aqui é um ídolo. Veja, a origem não tem nada a ver com a fé católica. Entendeu? A origem é diferente, bem diferente. Né? Quer dizer que o cara foi lá, pegou aquela madeira e criou um ídolo, criou ali Deus, segundo ele. Então veja, não é a fé católica, não é a fé católica. No capítulo 14, né, de sabedoria, também a partir do versículo 11, né, até o 20, 21, tem outra origem de outras imagens também, proibida também pela igreja e pela Bíblia. Essa outra imagem de sabedoria 14 fala que um pai de família, né, enlutado pela morte prematura, né, do seu filho, do príncipe, né? Então morreu ali um príncipe, né? Morreu ali uma criança, filho de um rei ali, de algum nobre, né, de alguém importante. Então, esse pai enlutado fez uma imagem dessa criança, desse príncipe, né, desse jovem, fez uma imagem e coloca ali no lugar de destaque, né, na sua casa, na sua sala, e começa a cultuar aquela imagem. E assim começa também a obrigar, né, os empregados a cultuar aquela imagem. E assim aquela idolatria, aquele culto vai se estendendo, né, pelo reino inteiro. Vai se estendendo pelo reino inteiro. O culto, né, aquela imagem. Assim como aquela imagem de lenha, né, do carpinteiro fez, né, por conta própria. Esse pai de família enlutado, também com essa criança, né, morta prematuramente, criou aquela imagem, fez a imagem daquele filho, mas fez a origem. Uma é lenha seca, né, que o cara foi lá e tirou por conta própria, né, pela inteligência própria, né, que Deus deu, né, a inteligência ao ser humano para fazer essas esculturas, fez uma escultura e diz que era Deus. O outro pai, enlutado, com a morte do filho, criou uma imagem daquele filho e começou a idolatrar aquela imagem. Veja, todas as duas imagens são condenadas pela Bíblia, né? Mas a igreja não faz isso. Veja, a origem, né, da imagem, né, dos santos são uma origem, né, depois de comprovado 2 milagres pela intercessão daquele santo. Tem a santidade aí. E aquela origem daquele príncipe, né, que está proibido fazer aqui na Bíblia, né,
proibido de fazer esse tipo de imagem, é uma pessoa comum, que morreu, né, sem esse grau de santidade. Então não pode fazer, por isso que a igreja não faz imagem de qualquer pessoa. Eu não posso fazer uma imagem minha e cultuar, né? Ninguém pode fazer uma imagem de uma pessoa normal, né, sem ter esse grau de santidade, para cultuar. Veja que a origem é diferente, né? Então o protestante usa essas passagens para enganar aquele católico, né, distraído. Veja, né, a origem é diferente. A igreja nunca foi lá no mato e pegou um galho de pau, né, torto, e criou uma imagem a partir da sua imaginação, e nem nunca pegou a morte, né? Pegou uma pessoa que morreu, né, do povo popular, e fez uma imagem para cultuar. Mas sim, né, a imagem de Cristo, né, a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, de pessoas de santidade, né, comprovada. Para fazer uma imagem para se colocar numa igreja, é preciso ter, né, no mínimo 2 milagres comprovados, que a ciência, né, não explica, né? Que são 2 milagres comprovados pela ciência, que aquilo ali não houve, né, intervenção médica, né, e sim uma intervenção divina. 2 milagres comprovados, né, que foi pela intercessão daquela pessoa. Veja, é diferente, para não confundir, né, uma coisa com a outra, né? Eu trabalho com gesso, eu não posso criar um boneco de gesso da minha imaginação, né, e dizer que aquilo é Deus. Então a igreja nunca fez isso, né? Só não entende se a pessoa tiver má fé. Quer dizer que as imagens proibidas, né, pela Bíblia não é as imagens católicas. Não tem a mesma origem, né? Quer dizer que a origem das imagens católicas, que está nas igrejas, né, que está nas nossas casas, no nosso carro, são origens, né, diferentes. A imagem de Cristo, a imagem de Nossa Senhora e dos santos, né, são imagens diferentes dessas imagens. Não foi a partir de um tronco de madeira que a pessoa teve imaginação. E nem porque um nobre, né, um príncipe nobre morreu. Por exemplo, um jogador de futebol morre e alguém cria uma estátua dele e coloca numa praça. Então, e alguém começa a cultuar aquela estátua, isso sim é idolatria, porque aquela pessoa não tinha, né, essa santidade, né, que a igreja fala que é preciso ter, né, essa santidade, ter vivido uma vida em santidade, que alguém pede a intercessão daquela pessoa e que Deus, né, atende. Que Deus atende. Então aquela pessoa, depois de 2 milagres comprovados, aquela pessoa, né, a igreja aprova fazer uma imagem daquela pessoa para colocar nas igrejas. Veja, a origem é diferente. Então tá aí, né, essa origem dessas 2 imagens que a Bíblia, né, proíbe, que a igreja católica não faz esse tipo de imagem, né, com esse tipo de origem. Aí alguém diz, mas eles faziam só para ornamento. Não era só para ornamento. Ah, mas ele não se prostrava diante dessas imagens. Se prostrava sim, né? Se você vê no livro de Josué, né, no capítulo 7, versículo 6, Josué, né, e os anciões se prostraram diante da Arca da Aliança o dia todo, né? Se prostraram diante da Arca da Aliança. Josué e todos os anciões. E em cima da Arca da Aliança tinha 2 imagens, né, como a gente já viu aqui, que era o trono de Deus, que era o trono de Deus. Quer dizer que eles se prostravam sim. E lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6 também, você vai encontrar o rei Davi dançando, né, diante da Arca da Aliança com todas as suas forças, né? O rei Davi e o povo de Israel, fazendo aquele translado, né, da Arca da Aliança para Jerusalém. Veja, Davi dançava, né, com todas as suas forças diante daquela Arca da Aliança. E todos os anciões, né, todo o povo de Israel. E quando Davi foi questionado pela sua esposa, né, ele vai dizer, é diante do Senhor que eu danço, né? É para o Senhor que eu danço. Daquela Arca da Aliança. A Arca da Aliança era transportada, né, como se fosse uma procissão católica, né? Ela tinha uns varais, onde as pessoas colocavam nos ombros, né? E transportava aquela aliança, aquela Arca da Aliança, né, para onde eles queriam. Quando você vê aquelas imagens dos católicos, né, fazendo aquela procissão com a imagem no ombro, né? Então você lembra dessa passagem do rei Davi. E lembre da passagem, né, dessa Arca da Aliança sendo transportada pelos levitas. Era uma cena, né, católica, né? Era uma cena católica. Então, além deles se prostravam-se diante dessa Arca da Aliança, eles transportavam ela também como se fosse uma procissão, né? Uma procissão católica. No Novo Testamento, nós temos também 2 passagens muito boas que eu quero partilhar com você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, né, do versículo 11, São Lucas, né, que escreveu, né, o Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que
no barco que eles saíram de Malta para Roma, né? Ele vai dizer que esse navio, né? Esse navio ia com insígnia dos Dioscuros. E se você for pesquisar o que é Dioscuros, né? É a imagem de Castor e Pólux, né? Que é filho de Zeus. São dois irmãos, né? Gêmeos, né? Filhos de Zeus. Que eles iam ali na proa do navio, ele ia na proa do navio ali como ornamento. Mas ele não tinha só essa função de ornamento, né? Eles também era considerado também o protetor dos navegantes, né? O padroeiro dos navegantes. Essas imagens como proteção ali dos navegantes. E no outra passagem do Novo Testamento também é a carta, né, aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, né, versículo 5, vai dizer assim, aqui, ó, por cima da arca, os querubins da glória cobria com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Veja, o autor aos Hebreus, né? O autor aos Hebreus vai dizer que os querubins, ele vai chamar os querubins de querubins da glória. Que querubins são esses, né? Se você for, são os querubins que Deus mandou fazer, os querubins que estavam em cima da arca da aliança, o trono de Deus, né? O trono de Deus. Então, o autor, né, aos Hebreus vai chamar os querubins de querubins da glória. Na Bíblia do protestante diz querubins de glória. De qualquer forma é a mesma coisa, né? O autor chama os querubins, né, de glória. Veja, enquanto os protestantes, né, quebra as imagens, joga as imagens fora, o autor aos Hebreus está chamando os querubins de glória. Aqueles anjos, aquelas imagens que Deus mandou fazer. Veja que bonito, né? O autor aos Hebreus, com que carinho com que carinho ele fala, né, dos anjos que Deus mandou fazer, né, das imagens que Deus mandou fazer, os querubins da glória. E ele dá a entender que ele diz assim, não é o momento de falar disso, né, não é o momento de falar disso nos pormenores. Ou seja, ele dá a entender que ele queria falar mais coisa, né, sobre essa questão. Mas a realidade é que ele chama, né, os querubins de glória, né, os querubins da glória. Então é o trono onde Deus, né, habita. E no Salmo, né, você vai ver, no Salmo 99, vai falar exatamente isso também. Vai falar aqui, o Senhor dos Exércitos, né, que está entronizado sobre os querubins. No Salmo 80 também vai dizer, o Senhor dos Exércitos, que está entronizado sobre os querubins. Veja, a Bíblia traz para nós vastas, né, passagens mostrando as imagens que o Senhor se aproxima, as imagens que o Senhor não rejeita, que é as imagens que ele mandou fazer e as imagens que ele aceita, como você viu nesse vídeo. E as imagens de ídolo, né, têm uma origem diferente, tem uma origem bem diferente. Então você precisa olhar para a origem das imagens, né, que é essas origens de imagens, como está escrito lá no livro de sabedoria, né, no capítulo 13, a partir do versículo 11, né, e no capítulo 14, a partir do versículo 11 ao 21, também, você viu que são origens diferentes. As imagens que a Bíblia, né, proíbe, né, são imagens diferentes. E isso a Igreja Católica nunca fez, né? Então eu achei muito interessante, principalmente essas duas passagens, né, do Novo Testamento, né, que onde São Lucas, né, o autor de Atos dos Apóstolos, né, descreve esse navio de Malta para Roma com essas duas imagens, na proa como ornamento, mas se você for estudar essas imagens, na verdade, também ela tinha também essa conotação, né, que era protetor dos navegantes, protetor ali, né, dos navegantes. E esse texto, né, de Hebreus 9, versículo 5, onde chama, né, os querubins de glória, né, que se referindo à Arca da Aliança, ele diz querubins da glória. Então, né, o Novo Testamento, em nenhum momento, condena, né, esses querubins que Deus mandou fazer, né, chama querubins da glória. O evangelista Lucas, né, também não condena. Jesus também não condena. Os apóstolos em si não condenam, né, esse uso de imagens, né. Sempre o povo de Deus teve, né, contato com as imagens. Você viu aqui que a gente trouxe passagens aqui da Sagrada Escritura de Êxodo, né, do livro de Êxodo até Hebreus aqui no Novo Testamento. E é lógico que tem muito mais passagens de imagem, falando sobre imagem. E sempre o povo de Deus, né, teve contato
com essas imagens, né? Teve contato com essas imagens. E a Bíblia vai nos mostrando que imagens Deus desaprova e que imagem Deus, né, aceita. Deus aceita do seu lado, né? Deus aceita, né, como seu trono. Então, está bem esclarecido, né? Espero ter contribuído aí com você, né, que estava procurando, né, um estudo, né, procurando aí uma pesquisa sobre imagem. Passei aqui nesse vídeo, né, bastante conteúdo, bastante passagens, né, que você deve ter anotado aí no caderno, deve ter conferido aí na sua Bíblia, né, esses passagens que eu passei nesse vídeo, para fazer aí, para você ter uma visão clara de que Deus proíbe fazer imagem de ídolo. E a origem de imagem de ídolo é diferente da origem da imagem dos santos, né, a imagem de Jesus Cristo, e a imagem de sua mãe e de nossa mãe querida, né, Santa Maria, a mãe de Deus, né, e nossa mãe. Então, essas imagens, elas não são proibidas, né, pela Bíblia. Entenda de uma vez por toda. Então, toda vez que alguém questionar a igreja sobre imagem e você lembrar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Mostra essas passagens na Bíblia que eu te falei aqui nesse vídeo, para essa pessoa entender de uma vez por todas que as imagens que Deus proíbe são de origem diferente dessas imagens que Deus, né, mandou fazer e que ele aceita. Compartilha, né, esse vídeo aí com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.